processo 13696/2014, solicitando que seja incluído na próxima sessão. Primeiro da pauta. E passo a relatar o processo 18.787, tomada de contas e exercício financeiro de 2014. É o processo 18.787 de 2014, órgão Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí, tomada de contas especial, responsável João da Cruz Rosal da Luz, prefeito de Palmeira. Assunto: ausência de prestação de contas referente à primeira parcela do convênio celebrado entre a Engedp e a Prefeitura Municipal de Palmeira. Nós já trouxemos esse processo, a avaliação deste plenário, e naquela oportunidade chamamos a atenção que no relatório da Engedp acusava que a obra encontrava-se com 28,88% executada, totalizando um valor de medição acumulado do valor de R$ 54.059,53, de um convênio original de R$ 74 mil. E a Engedp, considerando as falhas no processo de prestação de contas e considerando que a obra estava inacabada, segundo ela, a tomada de contas, o que foi corroborada pela divisão técnica dessa corte e pelo Ministério Público, que opinou pela irregularidade das contas, pela imputação de débito de R$ 143.196 ao senhor João da Cruz Rosal e pela inabilitação para o exercício do cargo em comissão. Diante das dúvidas que surgiram, o nosso voto foi, naquela oportunidade, em 27 de junho, foi pela conversão em diligência, encaminhando-se à Engedp para que esclarecesse, primeiro, os serviços alegadamente executados em desacordo com as especificações do projeto e que não entraram na medição, alteraram por completo o objeto do convênio. A obra objeto do convênio foi executada na sua totalidade, não tendo sido, o percentual executado está em consonância com os pagamentos efetuados e houve dano ao erário. É possível justificar esse dano? A Engedp nos responde, a primeira questão: analisando o relatório, planilha e quadro de medição constante dos autos do processo de tomada de contas, sem a ocorrência de um fato novo, não há o que acrescentar. Segundo quesito, a obra não foi executada em sua totalidade, conforme visita técnica. E a terceira, que consta nos autos o dano ao erário. Então, diante disso, o Ministério Público de Contas ratificou integralmente o parecer anterior, tendo em vista que o setor técnico constatou não haver nova documentação, sem acrescentar, portanto, nenhum dado novo. Este é o relatório que eu concedo a palavra ao doutor Marvel, advogado da parte. Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros, senhor secretário, membro do Ministério Público. Como já bem relatado pelo cintilante conselheiro, presidente, relator, doutor Kleber, aqui vou ser muito breve. São 2 itens, eu subdividi a defesa em 2 itens. A, digamos assim, a ausência de documentação completa na prestação de conta, e B, irregularidade na execução do convênio. Ora, senhor relator, a tomada de preço foi feita,
é a 021/2010. Foi declarada a empresa vencedora a Holding Engenharia e Consultoria. Foi anexado na defesa o termo de homologação, adjudicação e contrato 028/2010. A prestação de conta desse município, conselheiro Abelardo, já foi votada e aprovada. A IOSF, daqui do tribunal, à época, fez a fiscalização devida e foram aprovadas essas contas. Inclusive, foram nem citadas, nem essa licitação, nem citada foi essa obra. Isso em relação à ausência de documentação. O relatório de cumprimento parcial foi anexado. O termo de anotação de responsabilidade técnica está no processo. O comprovante de arrecadação municipal, conselheiro, o DAN, está no processo licitatório. A cópia dos cheques, como também as microfilmagens, a nota de empenho, cópia dos recibos, notas fiscais, todos no relatório. A execução do convênio diz respeito a uma inspeção in loco, em 21/9/2010. Agora, bom que se diga, essa defesa, que foi repassada a primeira parcela apenas. E, para não ocorrer erros, tive a curiosidade de ir ao município, nesse tempo, nesse interregno que voltou o processo, conselheiro, e trouxe aqui que ele diz que piso não polido. O termo de piso não polido se faz no final da obra. O piso está feito, a quadra está feita, os banheiros foram feitos, e o basculante, ele não entrou e ainda diz o seguinte, que um basculante foi colocado de forma no local errado e não entrou porque estava fechado. Ora, isso aí não se justifica. A documentação em relação ao exposto pelo Ministério Público, da imputação de débito, eu vejo que desproporcional, em virtude que a prestação de contas foi entregue, a inspeção in loco não atestou irregularidades insanáveis. Não existe irregularidades insanáveis. Pelo contrário. Então, por conta disso, como bem relatado, o que se requer é pela improcedência dessa denúncia, em virtude, e, além do mais, a INGEP foi notificada agora para ir lá e não respondeu, não foi no município. É o que se pede. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhores conselheiros, nesse caso, são dois aspectos, como bem citou a defesa. O primeiro deles são falhas na documentação enviada. Mas falhas essas que, por si só, não considero suficientes para julgar esta tomada de contas irregular. E a segunda questão diz respeito à aplicação dos recursos. De 73 mil, a INGEP atesta que 54 mil foram aplicados. E diz aqui no relatório da visita técnica que verificou-se que foram realizados serviços que estão em desacordo com as especificações do projeto e que não entraram na medição. Piso industrial de alta resistência, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado, que o piso não foi polido e não apresenta final uniforme, belo e homogêneo. Basculante de ferro, das dimensões, colocado de forma errada. E não foi possível fazer a medição total interna dos vestiários, porque não foram localizadas as chaves das portas do mesmo. Então, diante disso, eu pedi novos esclarecimentos à INGEP, que não os fez. Então, vejamos, nós temos aqui três, inclusive os vestiários, o piso, que não entraram na medição, por as razões aqui expostas, e, diante disso, uma vez que a própria INGEP atesta que 54 mil foi aplicado, esses três aqui, ela não entrou na medição. Pedi novamente que refizesse os cálculos, não o fez, é que eu vou discordar da conclusão da tomada de contas, vou discordar do parecer técnico do Ministério Público e vou votar pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, a aplicação de uma multa de 1.000 unidades ao gestor
sem imputação de débito. Esse é o meu voto. Conselheiro Abelardo. Conselheiro Luciano Nunes. Já relatei. Então, com o relator. Então, está aprovado, por unanimidade, o voto do relator. Passo a relatar o processo 5142, Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí, prestação de conta do exercício 2015, tendo como responsável prefeito Celindo Carneiro Tapiti, Fundeb Maria das Mercês Martins Lima, até ou durante o mês de janeiro, Francisco Veloso Neto, de fevereiro ao final do exercício, Saúde, Luciano Dantas Martins, 1º de janeiro a 31 de dezembro, e a Câmara, Patrícia Pereira de Souza. Então, algumas falhas apontadas, a ausência de peças exigidas, a divergência de valor registrado do balanço geral e apurado de acordo com o demonstrativo de distribuição da arrecadação informado pelo Banco do Brasil, e despesa com pessoal de 60,36%. Conta de gestão, falhas em procedimento licitatório para aquisição de material de expediente, lubrificantes, gêneros alimentícios, pavimentação, quadro escolar e assessoria e consultoria jurídica. Fundeb, inadimplência junto à Eletrobras e inadimplência junto à Gespisa. Fundeb, pagamento com utilização indevida de recursos do Fundeb, com despesa de exercícios anteriores, da senhora Maria das Mercês, o mesmo acontecendo com o senhor Francisco Veloso. Saúde, restos a pagar, sem cobertura financeira, mesma coisa ocorrida no Fundeb, lembrando que nós estamos no exercício de 2015. Assistência social não foi objeto, variação de 6,42 no subsídio dos vereadores. O Ministério Público de Contas, através do doutor Pinheiro Júnior, emitiu parecer recomendando parecer prévio de reprovação, julgamento de regularidade com ressalva e multa, Fundeb, regularidade com ressalva e multa para ambos os gestores, Saúde, regularidade, Câmara, regularidade com ressalva e aplicação de multa. Com a palavra... O presidente vai dar um recado. O presidente vai dar um recado. Presidente, quer a palavra, presidente? Queria fazer só um registro. Bom dia. Senhor presidente, eu estive agora acompanhado da conselheira Lília e de Vossa Excelência em Curitiba, num seminário internacional. Na oportunidade, o Tribunal de Contas foi agraciado com um prêmio em razão do reconhecimento pela excelente gestão, especialmente no que toca ao laboratório móvel e o bloqueio de contas. Como estas duas atividades que nós levamos para concorrer não foram do meu mandato, já tem aqui um acúmulo de mandatos de presidente, conselheiro Abelardo, conselheira Valtânia, conselheiro Kennedy, conselheiro Luciano. Eu estou vindo aqui trazer aqui a nossa honraria aqui para dividir com todos aqui do tribunal. Era só o que eu queria que registrar. Obrigado. Eu quero agradecer aqui ao conselheiro Olavo e dizer que o tribunal é impessoal, né? Eu acho que cada um de nós, entendeu, faz a sua parte e, evidentemente, todas essas ideias, entendeu, quando são realizadas numa gestão, elas são compartilhadas com os demais. Quer dizer, não são ideias isoladas, são ideias compartilhadas, daí porque a gente só tem
manifestar a alegria pelo fato do tribunal, apesar do nosso ser um estado pequeno, entendeu? Em relação à expressão de outros estados maiores, entendeu? Mas um estado que, dentro do seu tamanho, das suas possibilidades, está apresentando ao Brasil coisas, entendeu, inovadoras e que se colocam, inclusive, na frente de tribunais bem maiores do que o nosso, condições bem mais favoráveis, entendeu? E, no entanto, o exemplo está partindo desse tribunal, entendeu? Apesar de bem menor do que os demais. Então, eu acho que esse esforço conjunto nosso aqui é o que vale. Esse esforço, o que é importante é exatamente que nós estamos aqui construindo uma imagem de uma instituição que, eu acabei de ouvir aqui um advogado dizer que prefere 1000 vezes advogar aqui no Tribunal de Contas do que em outro lugar, porque aqui as coisas andam, as coisas são organizadas e a vida do próprio advogado é facilitada pela estrutura, pelo que o Tribunal de Contas oferece ao advogado para que ele possa exercer bem o seu mistério. Não, presidente, o senhor está de parabéns, é isso aí, eu acho que continue lutando e continue participando dos eventos dos Tribunais de Contas do Brasil e levando essa mensagem de otimismo, de esperança e de inovação que nós aqui, dentro das nossas possibilidades, estamos conseguindo mostrar ao Brasil. Muito obrigado aí pela sua... Conselheiro Abelardo. O primeiro bloqueio se deu quando eu estava na presidência. É uma medida que estava prevista em lei e, naquela oportunidade, eu fiz o bloqueio apenas de 6 meses, gestores que estavam 6 meses. Ainda assim, a presidência do tribunal aqui ficou lotada de gestores insatisfeitos, advogado entrando com medida liminar do Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça inicialmente concedeu algumas liminares, mas em seguida reconheceu, não concedeu mais as liminares lá, no sentido de que fosse desbloqueada sem que houvesse maior justificativa. Então, essa é uma medida que hoje, de lá para cá, foram se reduzindo esse tempo de 6 meses para 3 meses. Hoje estão praticamente imediatos e os gestores já estão, vamos dizer assim, acostumados já com essas medidas de correção ou de atualização das suas prestações de contas, e até porque também facilitou, naquela oportunidade, que nós estávamos iniciando a nossa informatização. Hoje, os bloqueios facilitam, até porque o tribunal tem em mão muitas informações de pronto, né? Então, isso tem a medida e todos os gestores, como mencionou o presidente Olavo, deram sequência à medida e hoje, como mencionou o próprio presidente, o tribunal e deve continuar assim, trilhando pela boa gestão dos recursos públicos. Eu acho que o tribunal tem grandes desafios e um dos que eu acho que o tribunal deve prosseguir daqui para frente é com relação aos gastos de educação e de saúde. Esses são, acho que é assim, de maior dificuldade de fiscalização. Eu não tenho experiência aqui do Dr. Kleber, que foi prefeito, é muito difícil, acho que o tribunal pode ajudar. Inclusive tem prefeito da região dele que diz, rapaz, é bom o tribunal andar lá, porque a enfermeira não quer trabalhar 6 horas, só quer trabalhar 2 horas. E o tribunal andando lá, e diz, o técnico aqui disse que tem que trabalhar 6 horas. Então o tribunal tem que assim, auxiliar neste ponto também o gestor. A demanda, a presença do tribunal é muito importante. Então, acho que o tribunal como um todo está de parabéns aí pela honraria. Muito bem. Bom, eu estive com o conselheiro Olavo, com a conselheira Lília, participando do evento, e quero cumprimentar o presidente Olavo Rebelo pelo seu desempenho e principalmente pela sua atitude de vir até aqui, dividir com os colegas, com os seus antecessores na presidência, as honras desse reconhecimento, uma vez, como bem dito pelo conselheiro Luciano, o tribunal é impessoal. O que nós estamos vivendo hoje não é trabalho de um só, é um trabalho realizado ao longo de muitos anos por todos aqueles que tiveram a oportunidade de dirigir essa instituição, e o nosso desejo é que ela continue sempre buscando melhorar
a qualidade dos serviços prestados aos seus jurisdicionados, fazendo com que os recursos públicos sejam corretamente aplicados e os serviços públicos sejam prestados como devem ser à coletividade, que, afinal de contas, é quem nos paga a todos. Então, parabéns ao presidente Olavo. Kleber, já que conselheiro presidente veio aqui à sessão, em nome do Ministério Público também, parabenizar o conselheiro Olavo e todo o Tribunal de Contas, né, fruto do trabalho O Ministério Público que tem muita influência nesta ação também. De todo o corpo técnico, dos conselheiros, e agradeço pela menção ao Ministério Público, mas o que eu sempre costumo falar é que não interessa ao Ministério Público de Contas um Tribunal de Contas fraco, como também não interessa ao Ministério Público de Contas um Tribunal de Contas fraco, né? Então são duas coisas que se complementam. A presença do Ministério Público e a atuação do Tribunal de Contas. Eu estou já há 12 anos aqui no Ministério Público de Contas, aqui no Tribunal de Contas, e sei da referência que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí é no âmbito nacional, né? Um dos melhores tribunais de contas, é referência, e a gente espera que seja sempre assim. Com agradecendo a presença do presidente, retorna a palavra ao advogado doutor Andrei, advogado da Prefeitura de Colônia do Piauí. Bom dia, excelentíssimo presidente, conselheiro Olavo Rebelo, excelentíssimo senhor presidente Kleber Eulálio, conselheiro Abelardo, conselheiro Luciano. Serei breve nesse processo. Esse processo já foi amplamente debatido junto à assessoria e junto ao conselheiro Kleber Eulálio. Trata-se de um processo de prestação de contas de Colônia do Piauí do exercício de 2015, já inteiramente analisado pela DEFAM e pelo Ministério Público, onde remanesceu o ponto crucial desta prestação de contas reside na despesa do pessoal do Poder Executivo, que no ano de 2015 teria atingido o percentual acima de 60%. Que a defesa quer esclarecer aqui desse percentual de 2015 do município de Colônia, que ultrapassou somente nesse ano, já que as contas foram devidamente aprovadas em 2013 e 2014, é que 2015 é um ano totalmente atípico para as administrações públicas municipais brasileiras, conselheiro Abelardo, porque trata-se de um ano de retração, de contração do PIB econômico do Brasil, em que os gestores eles não puderam tomar todas as medidas para diminuir, dentro do exercício de 2015, diminuir esse gasto com o pessoal, porque não poderia se cortar excessivamente esses gastos, se cortar, como se diz, na pele, porque a contração econômica, as receitas diminuíram muito, os repasses econômicos aos municípios caíram vertiginosamente. Mas a defesa informou na peça, e pode ser corroborado inclusive no relatório de fiscalização do exercício de 2016, que o município, já no final do exercício de 2016, atingiu o percentual de menor do que 49%. Restando, portanto, demonstrado que, mesmo que o gestor não tenha conseguido diminuir esse índice em 2015, no exercício de 2015, mas durante o exercício de 2016, gradativamente, ele foi conseguindo diminuir a despesa com o pessoal do Poder Executivo e retornando a esse patamar. Lembrando que em 2015, por haver essa contração do PIB econômico, ou seja, o Brasil, ao invés de crescer, cresceu foi de forma negativa, bugna-se pela aplicação do artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ao invés de utilizar o artigo 23 de 2 quadrimestres, utilizam-se 4 quadrimestres para retorno do patamar, o que foi o que aconteceu no exercício de 2016, que no final do exercício de 2016, frisa-se, o despesa com o pessoal do Poder Executivo atingiu 49%. Com relação às demais falhas atinentes às contas de governo, caracterizam falhas de menor potencial ofensivo. Por exemplo, atraso no PPA de 60 dias. Mesmo mencionado aqui no relatório, refere-se a um atraso do exercício de 2014, e não do exercício de 2015. Algumas falhas na elaboração da LDO, mas que também não comprometem a qualidade das contas públicas do município.
As peças foram enviadas, a ocorrência foi parcialmente sanada. Com relação às contas de gestão, todas as licitações foram enviadas, analisadas pela DEFAN e corroboradas pelo Ministério Público, e embora algumas falhas permaneçam como não sanadas, ilustre procurador, mas não foi constatado qualquer desvio de erário público, caracterizando falhas de caráter formal e de menor potencial ofensivo. Essas são as falhas das contas de gestão. Com relação ao Fundeb, a utilização de alguns recursos de resta a pagar, não se trata de recursos, não se trata do último ano de mandato, e também a falha não foi considerada como grave aos olhos do Ministério Público Fiscal da Lei, para efeito de reprovação de contas. Então, o ponto crucial desta prestação de contas reside na despesa do pessoal executivo, muito bem explicado pela defesa e corroborado pela própria DEFAN, que durante o exercício de 2016, já no relatório de fiscalização emitido por ela, corroborou que esse gasto pessoal atingiu um limite menor do que 49%, portanto, o gestor tomou as devidas providências para o retorno desse percentual, desse patamar do gasto com o pessoal abaixo do limite legal e prudencial, e o que a defesa requer diante das pequenas falhas que ocorreram no município de Colônia do Piauí em 2015 é que emita parecer prévio pela aprovação, mesmo que com as devidas ressalvas das contas de governo, e julgue as contas de gestão do Fundo de Educação, da Saúde e da Assistência Sociais regulares, mesmo que com devidas ressalvas, contudo, sopesando e razoabilizando a questão das falhas, aplicando a multa no caráter mínimo. Agora eu peço só mais um minuto de Vossa Excelência para fazer considerações acerca da fala do Dr. Olavo e dizer que me sinto orgulhoso ao acordar pela manhã e vir fazer uma sustentação oral. Eu vim aqui conversar com o Olavo, já conheço ele de outras datas, e vim aqui desde de estudante ver as sustentações orais, e tinha esse sonho de realizar a sustentação oral. O Tribunal de Contas hoje é meu suporte, eu já estou na segunda especialização fornecida pelo Tribunal de Contas, a especialização em contabilidade, já estou na especialização de direito. Brinco, digo que só venho advogar por mais na pressão familiar para fazer concurso, como no Piauí a gente tem muito aqui, todo mundo quer concurso, mas brinco dizendo que o que me faz advogar é o Tribunal de Contas. Sou muito grato a esta Corte de Contas, amigos meus aqui estão presentes, que fiz nas especializações e com qual eu estudei na graduação e que compõe o quadro desta Corte, e parabenizar ao trabalho desta Corte de Contas. É uma Corte republicana que aqui atende tanto o presidente como qualquer um do povo da mesma forma, e agradecer e parabenizar ao órgão que tanto ajuda no combate à corrupção, no controle das políticas públicas, como foi o enfoque do seminário e da participação que o senhor fez. Muito obrigado, é o que o senhor requer, excelência. Boa discussão. Agradecer ao nobre advogado, passo ao voto. São as contas de boa qualidade, que uma única falha daquelas que normalmente nos levam à reprovação das contas diz respeito ao índice de pessoal, que atingiu 60,74%. E o que levou, naturalmente, o nosso douto procurador a emitir o seu parecer pela reprovação. As outras, contas de gestão, Fundeb, saúde, todos, o parecer ministerial foi pela regularidade. O que diz respeito às contas de governo, além das considerações que faz o advogado sobre a situação do país, mas o fato que me chama a atenção é que, buscando a prestação de contas de 2016, assim como foi afirmado pelo nobre advogado, esse índice, de acordo com a DEFAN, foi para 48,03%. Então, saiu de 60% para 48,03%. Então, o que nos leva a concluir que a Prefeitura tomou as medidas necessárias para a correção desse índice. Razão pela qual eu vou divergir do parecer ministerial tão somente nas contas de governo.
Meu voto vai ser pela aprovação com ressalvas. Quanto ao julgamento de regularidade com ressalvas, aplicação de multa de 200 unidades, Fundeb, regularidade com ressalva, multa de 100 unidades para cada um dos gestores, Saúde, regularidade, Fundo de Assistência Social não foi objeto de análise, e a Câmara, julgamento de regularidade com ressalvas, sem aplicação de multa. Conselheiro Abelardo. Voto com Vossa Excelência. Conselheiro Luciano. Com o relator está aprovado o parecer, o voto do relator. Conselheiro Abelardo. Senhor presidente, apenas um processo e o advogado fez uma solicitação e eu deferi o pedido. Eu vou adiar por uma sessão. Então, não havendo mais nenhum processo, está encerrada a presente sessão.